Acendemos as luzes do trem e partimos no meio de transporte que, sempre que possível, escolhemos para viajar pela Espanha. A expansão imparável dos serviços de alta velocidade no país significou um antes e um depois na maneira como viajamos pela Espanha. E ao longo de mais de 200 viagens com o trem-bala, percebemos que há uma série de erros que aqueles que não estão familiarizados com o sistema repetem uma e outra vez. Alguns erros não têm grandes consequências, mas outros podem ter um impacto financeiro considerável em suas viagens. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony, sejam bem-vindos ao canal onde queremos que você seja mais feliz viajando pela Espanha com a ajuda das dicas contidas nos nossos vídeos e também com a ajuda dos nossos guias de viagens. O que fizemos hoje foi reunir todos esses erros em um único vídeo e apresentá-los a você na esperança que você consiga evitá-los para que sua experiência em viagens em alta velocidade seja perfeita. E sem mais preâmbulos, vamos ao primeiro erro. O primeiro erro é chamar tudo de AVE. Não é um erro imperdoável e tem sua lógica. Até há poucos anos, na Espanha só existia um serviço de trem-bala, o AVE, prestado pela empresa pública Renfe. Quando nós, espanhóis, íamos viajar em um trem-bala, o fazíamos em um AVE. Comprávamos uma passagem para o AVE, pedíamos para o taxista nos levar para a estação do AVE e as cidades que ainda não tinham reclamavam do governo uma linha de AVE. Esse uso genérico do termo AVE, como sinônimo de trem-bala, é habitual até o dia de hoje. Mas agora há 4 serviços diferentes. O correto seria falar em trem de alta velocidade quando não especificamos um serviço em concreto, ou mencionar o nome do serviço se estivermos falando de um deles para evitar confusões. Relacionado com o ponto anterior, seria um erro não conhecer a existência dos 4 serviços diferentes de trem-bala na Espanha. Está o AVE, o serviço mais veterano, que chega a mais lugares, operado pela empresa pública Renfe. Está o Avlon, um serviço low cost, operado também pela Renfe. Está o Ouigo, outro serviço low cost, pertencente à empresa estatal francesa Senset. E finalmente está o Irio, um serviço prestado por um consórcio hispano-italiano. Cada um desses serviços conta com um vídeo no canal, caso você queira saber mais detalhes. Vamos colocar links no primeiro comentário abaixo do vídeo. O terceiro erro é não saber onde você pode chegar viajando de trem-bala. A rede de alta velocidade na Espanha cresceu muito desde 1992, quando começou a operar o primeiro trem-bala entre Madrid e Sevilha. Hoje você pode chegar de trem-bala em muitos destinos turísticos da Espanha e a malha não para de crescer. Contamos com um vídeo onde atualizamos o tamanho da malha de alta velocidade na Espanha. Não deixe de consultá-lo, mas você precisa ser ciente que ainda há partes da Espanha onde ainda você não vai poder chegar com o trem-bala. Leve isso em consideração quando compre suas passagens, para não achar que está comprando alta velocidade, quando na verdade está comprando outro produto mais lento. Um dos maiores erros, e se você assiste regularmente ao canal, já deve ter nos ouvido falar sobre isso inúmeras vezes, é deixar a compra de passagens para viagens de trem-bala para a última hora. Ao comprar no último minuto, você pagará mais caro e correrá o risco de não encontrar passagens. E apesar dos inúmeros avisos que temos feito, é rara a semana em que não aparece alguém no canal com uma viagem planejada para as próximas semanas e sem ter comprado ainda as passagens do trem. As tarifas do trem-bala são dinâmicas. Elas funcionam de maneira semelhante aos preços dos voos. Quando são colocadas à venda, o sistema disponibiliza passagens por preços muito baixos, que são as primeiras a serem vendidas. Com o passar dos dias, semanas e meses,
Os preços mais baratos se esgotam e só restam os preços mais caros que ninguém quis. Comprando no último momento, você pagará uma tarifa mais cara, mas se você também comprar as passagens nas bilheterias da estação, no caso da Renfe, eles cobrarão uma taxa extra. Não é um bom negócio. Em termos de disponibilidade, há mais pessoas viajando em trem de alta velocidade do que nunca. Se você não garantir seu assento, quando for comprá-lo, talvez não encontre um assento para o trem do seu interesse e seja obrigado a esperar várias horas para o próximo horário disponível. Esse é um erro incrivelmente comum que acaba causando birras infantis no embarque verdadeiramente constrangedoras. As companhias aéreas têm regras de bagagem. Os trens de alta velocidade têm regras de bagagem. Cada empresa tem suas próprias regras e é sua responsabilidade entender quais são. Se fôssemos imprimir uma lista de pessoas que compram passagens sem ler as regras, teríamos que desmatar parte da Amazônia por causa de todo o papel que precisaríamos. Exageros à parte, a tarifa básica mais barata só inclui o transporte de malas grandes no caso do AVE. Na Avlo e na Ouigo, se você quiser viajar com uma mala grande, terá que pagar uma taxa extra para isso. No caso do Írio, é preciso comprar uma tarifa mais cara que permita o transporte de uma mala grande. Todas as tarifas de todos os serviços incluem o transporte de uma mala de mão e de um item pessoal, como uma bolsa de mão pequena ou uma mochila. Muitas pessoas nos perguntam se os funcionários das empresas verificam a quantidade de bagagem no embarque. A resposta é que, embora o tamanho da bagagem geralmente não seja rigorosamente controlado, o que é sistematicamente verificado é se você não carrega uma mala pela qual não pagou. Se você for pego com uma mala que não tem o direito de levar, terá de pagar uma quantia em dinheiro que provavelmente será maior do que o custo da passagem. As tarifas também têm outras regras relacionadas ao cancelamento ou alterações. Todas as empresas as apresentam claramente e, novamente, você precisa entender o que está comprando. As tarifas mais baratas geralmente não incluem a possibilidade de cancelar ou alterar as passagens. Muitas pessoas nos procuram para perguntar se podem alterar a passagem ou até mesmo cancelar a viagem. Você só poderá descobrir isso se conhecer as regras da tarifa que comprou. Todas as empresas oferecem uma forma de compensação no caso de atrasos. A política da Renfe, até não muito tempo atrás, era muito generosa, reembolsando dinheiro por atrasos de meia hora ou mais. Não dá nem para imaginar a quantidade de dinheiro que a Renfe nos devolveu na última década por causa de atrasos nos trens. Mas recentemente essa política mudou para pior para se adequar às regras da concorrência. Em todo caso, se seu trem estiver muito atrasado, preste atenção, pois você pode ter direito a um reembolso, normalmente pagos a atrasos superiores a 1 hora. Já sofremos inúmeros atrasos e sempre recebemos a indenização prevista pela empresa. Com exceção de um caso absurdo com a Írio. Pedimos uma indenização por um atraso em uma viagem que eu e a Cecília fizemos juntos. Mesmo trem, assentos um ao lado do outro. Solicitamos a indenização separadamente conforme exigido pela Írio. Em um caso, recebemos a indenização contemplada por lei. No outro, fomos informados de que as circunstâncias do atraso não nos davam direito à indenização. Inacreditável. Cada vez existem mais chances de realizar conexões trem a trem. Um erro é ser muito otimista ao calcular o tempo necessário para concluir uma conexão desse tipo. No caso de estações relativamente pequenas como Córdoba,
Uma conexão de 20 minutos é bastante segura, mas em estações como a Atocha em Madrid, nunca compramos uma conexão de menos de 1 hora, porque o trajeto entre a descida de um trem e o embarque no próximo não é nada rápido, e é preciso conhecer bem a estação para não perder tempo durante a conexão. Se tiver que mudar de estação, como no caso de Atocha e Chamartín em Madrid, não compre uma conexão de menos de 90 minutos. Seja ainda mais cuidadoso se for combinar a chegada de um voo com a partida de um trem. É infinitamente mais cuidadoso se a combinação for a oposta. Se estiver pensando em pegar um trem-bala e no mesmo dia um voo. O cuidado tem que ser maior, porque no primeiro caso, se você perder a conexão, perderá um trem. No segundo caso, você perderia um voo, provavelmente internacional, e o prejuízo seria todo seu. Para conexões de voos a trem em Madrid ou Barcelona, recomendamos deixar um intervalo de 4 horas entre o horário previsto do voo e a partida do trem. É melhor esperar do que perder a conexão. No caso oposto, se você tiver uma conexão entre trem e voo em Madrid ou Barcelona, sugerimos que você evite isso e tente dormir na noite anterior na cidade de partida do seu voo. Se isso não for possível, pegue um trem-bala de manhã se seu voo partir na noite do mesmo dia. Sempre que há um incidente cada vez mais frequentes que causa longos atrasos nos trens, muitas pessoas perdem seus voos. Não seja uma delas. Isso pode ser um erro, principalmente do ponto de vista financeiro. As viagens no início e no final do dia podem ser mais caras ou muito mais caras do que as viagens no meio do dia, especialmente em rotas como Sevilla-Madrid ou Barcelona-Madrid. Os primeiros e os últimos horários do dia concentram muitos passageiros de negócios que viajam durante o dia para trabalhar em outra cidade, retornando no final do dia. Como a demanda é maior, as tarifas também são. Se o horário da viagem não for importante para você, certifique-se em comparar as tarifas em todos os horários do dia. Não estamos dizendo que o início e o fim do dia são sempre mais caros, mas não deixe de verificar outros horários. Ao embarcar em um trem de alta velocidade, não vão ser verificados os líquidos que você carrega, como fazem nos aeroportos. Mas se descobrirem que você está viajando com qualquer tipo de objeto que possa ser classificado como o que se fala na Espanha de arma branca, seja um canivete, uma faca ou até mesmo uma espada, eles o confiscarão. Isso é especialmente relevante no caso de cidades como Toledo, onde canivetes, facas e espadas são souvenirs que muita gente compra. Se você comprar uma faca como souvenir em Toledo, peça que embrulhem para que você possa viajar com ela no trem de alta velocidade. Houve um tempo não muito distante em que as principais estações de trem da Espanha tinham serviços de guarda-volumes para facilitar a vida dos viajantes. Depois veio a pandemia, que forçou o fechamento desses serviços e, apesar do tempo que passou desde o retorno à normalidade, esses serviços não foram recuperados. Não conte com um guarda-volumes na estação. A única exceção é Barcelona, onde um depósito de bagagem funciona num edifício garagem ao lado da estação. E Córdoba e Saragoça, onde a estação de ônibus está ao lado da estação de trem e conta com lockers. Em outras cidades, você vai ter que recorrer a serviços fora da estação. As passagens de alta velocidade são de ponta a ponta. Você compra uma passagem para ir de A a B, que inclui uma reserva de assento para o horário específico do trem. Não é possível fazer nenhuma alteração nessa rota. Se você descer no meio do caminho, perderá a segunda parte da passagem. Se você quiser fazer uma parada no caminho, indo, por exemplo, de Barcelona a Madrid e quiser fazer uma parada em Saragoça, terá que comprar uma passagem Barcelona-Saragoça e outra Saragoça-Madrid. É raro o dia nas estações de Atocha ou Sants em que não vemos pessoas desesperadas
correndo para embarcar no trem no último minuto, com a língua de fora. Algumas não conseguem e a frustração que se segue é muito triste. O processo de embarque em um trem de alta velocidade não é semelhante ao de um trem convencional ou suburbano. Nesse último, se você chegar à estação em até 5 minutos, não terá problemas para embarcar. O mesmo não acontece com os trens de alta velocidade. Se você assistir ao vídeo em que explicamos passo a passo como é uma viagem de alta velocidade, você entenderá as razões. Nosso conselho é que em grandes estações, com um fluxo de passageiros que beira o colapso em determinados momentos do dia, como a Atocha em Madrid e Sants em Barcelona, você planeje chegar na estação com pelo menos 1 hora de antecedência. Sim, isso é bastante tempo, mas essa quantidade de minutos será útil se houver um contratempo a caminho da estação. O tráfego na cidade pode estar congestionado ou a fila para passar pelo controle de segurança na estação pode ser muito lenta. Seria um erro não aproveitar para viajar grátis com o combinado cercanias. O combinado cercanias é um benefício que algumas empresas de trem-bala oferecem aos seus clientes e que permite que você viaje gratuitamente nos trens locais. Temos um vídeo completo dedicado a explicar o que é esse benefício e como aproveitá-lo. Não deixe de conferi-lo, pode ser muito útil para entrar ou sair do aeroporto, por exemplo. A ADIF, que é responsável pela infraestrutura de alta velocidade na Espanha, incluindo trilhos e estações, oferece um serviço de assistência para pessoas com dificuldade de mobilidade, sejam elas idosas, deficientes ou mães com bebês. O serviço é chamado Acerca, é gratuito e deve ser solicitado ao comprar a passagem ou ao chegar à estação. Nesse último caso, é aconselhável chegar com bastante antecedência. Os funcionários do serviço acompanham os passageiros que precisam dele até seu assento no interior do trem. Existem plataformas especiais para assistir com o embarque e desembarque dos cadeirantes. Se estiver embarcando em uma estação intermediária que não esteja no início da rota, vale a pena descobrir a altura na plataforma em que seu vagão irá parar. Essa informação será fornecida pelos funcionários da empresa quando verifiquem seu bilhete antes de você descer na plataforma. Se não falarem nada, pergunte. Há trens compostos por 2 trens duplos muito longos e se você não estiver posicionado no ponto aproximado onde seu vagão irá parar, poderá ter que correr muito para chegar ao seu vagão antes que o trem parta. Observe que as paradas nas estações intermediárias geralmente são muito rápidas, levando apenas alguns minutos. Em relação ao ponto anterior, certifique-se de entrar no vagão correto. Essa informação é exibida numa tela na parte exterior do vagão e também na parte interior. Não foram poucas as vezes em que chegamos em nossos assentos e eles estavam ocupados por alguém que dizia que aqueles assentos eram seus. E não falha, basta pedir para ver a passagem para verificar que o sujeito estava no vagão errado. Vamos falar novamente sobre a bagagem. Nos aves, hablos e írios, há um compartimento para malas grandes e uma bandeja bastante generosa acima dos assentos para bagagens menores, como as malas de mão. Algumas pessoas até colocam malas maiores nessas bandejas. E apesar dos anúncios feitos pela equipe do trem, há muitas pessoas que colocam suas malas pequenas no lugar das grandes. E quando você chega com sua mala grande, não há mais espaço para ela. Não faça como eles. Mala pequena em cima do assento. Nos trens Ouigo é cada um por si. Coloque sua bagagem onde ela couber, pois não há espaço para bagagem de mão nas bandejas acima dos assentos. Quando se trata de comprar passagens de trem-bala, nossa recomendação é que você faça isso no site da empresa ou em um site especializado, como a Trainline, que é um parceiro confiável do canal
e que indicamos há muito tempo. Você verá o link no primeiro comentário abaixo do vídeo. Na Trainline, você compara em uma única tela os preços dos 4 serviços: Ave, Avlo, Irio e Wigo. E você pode comprar uma viagem de ida e volta em uma única vez, com passagens de diferentes empresas. Mas cuidado com as empresas desconhecidas ou não recomendadas. Não queremos mencionar nenhuma delas, mas há 2 cujo nome começa com a palavra rail, trem, onde a compra pode acabar saindo bem cara. Na grande maioria dos casos, os trens bala na Espanha funcionam sem problemas, mas o número crescente de serviços e passageiros está exercendo muita pressão sobre o sistema. E os incidentes são muito mais comuns hoje do que há alguns anos. Daí a nossa recomendação sobre as conexões de trem. No ano passado, por exemplo, em mais da metade das nossas viagens de trem-bala sofremos algum tipo de incidente. Às vezes, pelos motivos mais improváveis, como aconteceu conosco uma noite em Atocha, quando a presença de um suicida em uma ponte sobre as linhas de alta velocidade obrigou a cortar o fornecimento de energia em toda a estação e arredores, paralisando completamente o tráfego de trens dentro e fora de Atocha, o que é o mesmo que paralisar metade da Espanha. Passamos horas na estação, dentro de um trem com as luzes apagadas, enquanto esperávamos que o problema fosse resolvido. Ainda bem que só estávamos voltando para casa, pois se tivéssemos um compromisso no final da viagem, teríamos perdido. Portanto, é muito importante que você tente evitar combinar viagens de trem-bala com visitas a monumentos com reserva prévia ou qualquer outra atividade que possa ser prejudicada por qualquer atraso. Tenha sempre um plano B para o caso do pior acontecer. E com essa dica chegamos ao fim da nossa lista de erros que você deveria evitar cometer para que suas viagens entre as principais cidades turísticas da Espanha sejam perfeitas. Aliás, não deixe de conferir nossa coleção de guias de cidades turísticas da Espanha. São guias da nossa autoria, super detalhadas, que vão levar você para todos os lugares imperdíveis de cada uma das cidades, com mapas, descrições detalhadas e o bônus de dicas de comidas e comidinhas ao longo dos roteiros. Quem já usou os guias relatou para a gente que foi o melhor investimento que fez para sua viagem, dê nem que seja uma olhada neles. E como sempre você já sabe, se tiver alguma dúvida sobre o assunto deste vídeo, deixa sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. Você deve estar vendo agora na tela a lista completa de todos os vídeos que já publicamos no canal sobre o assunto das viagens de trem-bala na Espanha, um assunto sobre o qual temos muita experiência que queremos compartilhar com você. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!